Subhumana. Condição subhumana nem para adulto, nem para velho, nem para menino, para ninguém. Tá? Mas eu estou me referindo a que antes menino trabalhava, ia para feira, pegava um carro de mãos, nada que prejudicasse a sua estrutura física e emocional, tá? Eu sou contra você ocupar seu filho com coisas que vão prejudicá-lo. Agora, o que esse ouvinte quis dizer, e eu entendi bem, é que também, se por outro lado você deixar uma criança ou um adolescente muito à vontade, muito disponível, vai aparecer umas coisinhas para ele fazer que não vão ser umas coisinhas legais. Então você acha, você que tem um filho, você que tem uma filha, eu não estou falando aqui de 17, porque de 16 eu tenho até aqui algumas informações para passar para você, porque o trabalho no Brasil é proibido para menores de 14. Tá? E desta idade até os 15, isso é permitido na condição de aprendiz. E aí, entre 16 e 17 anos, o trabalho é liberado desde que não comprometa a atividade escolar e que não ocorra em condições insalubres, ou seja, em condições que possam prejudicar o seu desenvolvimento, né, físico, o seu desenvolvimento emocional, etc, etc e etc. Vamos para o telefone? Alô, bom dia. Bom dia, Duarte, bom dia, ouvinte, Ronaldo Tavares, bom dia, Levi Araújo. Quem está na técnica, Duarte, aí? Jonas Santos. Bom dia, meu querido Jonas Santos. Primeiro, não estão exagerando. Tá? Esse é o primeiro ponto. 87% da população aprovou a redução da maioridade. Isso, segundo a TV Câmara, que eu assisti hoje de manhã. E, infelizmente, só quem já foi vítima sabe da situação que esse país está com a questão da menoridade. Por quê? Tudo isso é muito bonito que você acabou de ler. Se o Brasil desse plenas condições, desse infraestrutura para que o menor estudasse, para que tivesse saúde, dignidade, educação e etc. Então, não está exagerando, tem que ser reduzida a maioridade, sim. Eu entendo que está na hora de fazer alguma coisa. Vai resolver o problema? Não vai. Mas alguma coisa tem que ser feita, que não pode continuar como está. Agora, como você bem falou, trabalho escravo para ninguém tem sentido, nem para adulto, nem para criança. Aí pergunto eu, hoje há um outro tipo de escravidão, que é a sociedade sendo escrava de um sistema que, infelizmente, não privilegia os menos favorecidos, é lógico, né? Não vai privilegiar nunca. E aí, a gente fica exposto a determinadas circunstâncias, como a televisão e o rádio já mostrou. Enfim, não está exagerando, tem que ser feito alguma coisa. Bom dia. Tá certo, Ronaldo. Obrigado pela sua participação. Olha, famílias com crianças e adolescentes de até 16 anos que atuam em carvoarias, olarias, fazendo tijolo, plantações de fumo, lixões, na cultura da cana-de-açúcar, entre outras atividades, recebem bolsas que substituem a renda gerada pelo trabalho irregular. Quer dizer, o governo, o sistema, a polícia, seja lá a autoridade, pega você com um filho menor de 16 numa carvoaria, por exemplo. Então você é recomendado a tirar seu filho de lá. O que ele ganhava lá, o governo vai dar para você, mas em contrapartida você vai matricular o seu filho, criança ou adolescente, na escola e comprovar a frequência mínima de 85% da carga horária escolar mensal. Você sabe, né? No Brasil, no papel, tudo é bonito, tudo é bem feito, tudo é legal, né? No papel. Alô, bom dia. Alô? Alô? Oi, quem fala? Ana, do Zona Norte. Ana, você tem filho adolescente, não? Não, já tudo adulto. Adulto. Mas quando seus filhos eram adolescentes, menores de 16 anos, 15, 14, eles fizeram alguma atividade profissional, não? Fizeram, Eduardo. Eu tenho 3 meninas. Ele mesmo pegava um carrinho de mão, ia para a feira, pegava uma caixa de picolé, ia para a praia vender picolé, era coisa dele mesmo. Mas a situação era precária e ele entendia. Eu acho errado esse negócio do menor não poder trabalhar. Então você acha que agora está havendo um exagero, um excesso Certo. de atenção? Certo. Ok, querida. Obrigado pela sua participação. Obrigada. É.
você pode dizer, achar o que se quiser, pode ficar à vontade, né? Se você acha que menor de 15, 14 não deve exercer nenhuma atividade, né? Tudo bem. Se não, você acha que é exagero, pode ficar à vontade. Alô, bom dia. Bom dia, Eduardo. Quem fala? Ivonete. Ivonete, você acha que uma criança, um adolescente, que eu não estou querendo chamar criança, porque criança a gente pensa logo em alguém de 8 anos, 10 anos. Mas digamos assim, um garoto, uma garota com 14, por exemplo. Se essa criatura já desenvolver alguma atividade nesse seu começo de vida, ela poderá ser um adulto mais feliz do que aquele que fica sem fazer nada? Eu acho que eu tiro por mim. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 6 anos de idade. Eu trabalhava no garimpo. Meus irmãos, com 14 anos, começaram a trabalhar na emergência, que a gente é do sertão, né? Vim para Natal com 13 anos cuidar de criança. E meus irmãos, minha mãe teve 7, morreram 2. Todos 5 só deram pra gente. Porque a gente aprendeu a trabalhar e dar valor a tudo que meu pai fazia. Porque eu sou filha de agricultor e dona de casa, mas tenho 2 filhas adolescentes. Minha filha não trabalha porque realmente nós não precisamos. Jesus deu um bom trabalho para o meu marido e minhas filhas estudam de manhã, tarde e à noite. E vão dormir de meia-noite estudando. Porque elas querem um futuro que eu não tive. Puxa, quer dizer que você estava no garimpo com 6 anos? Sim. Aonde esse garimpo? No sertão, lá chamava, a gente tirava uma pedra preta chamada colombita. Aham. Porque lá no sertão era muito seco. Em 81 teve uma seca muito grande. Comia feijão preto, água e sal, que o governo dava. Nossa E para sobreviver, não ver os filhos morrerem de fome, tinha que fazer isso. E nós sempre ajudamos para meu pai, e eu só tenho que agradecer. Porque eu sou o que sou, porque eu tenho um pai que me ensinou a trabalhar. Tá certo, querida. Valeu, Eduardo. Obrigado pela sua participação. Ela falou 6 anos, aí partiu o coração, né? Uma criança de 6 anos no garimpo. Imaginou aí. Agora, você sabe o que é que eu me pergunto? O que está acontecendo hoje que tem tanto adolescente com distúrbios psicológicos? Eu nunca vi tanto adolescente nos consultórios de psiquiatra, psicólogo e psicanalista. É uma epidemia de adolescentes com problemas emocionais. Muitos deles tomando já remédio tarja preta. E houve um tempo, e não faz muito tempo, que um adolescente não sabia nem o que diabo era uma caixa de remédio tarja preta. A pergunta que eu faço para você é esta. Você acha que está havendo exagero? Porque eu tenho certeza que ninguém vai ligar dizendo que é a favor que uma criança seja sacrificada trabalhando naquilo que vai além das suas condições. Eu não acredito que alguém vai ligar e dizer que acha que uma criança de 8 anos deva trabalhar. Não, ninguém vai dizer isso. Eu estou falando de um adolescente que está ali chegando na casa dos 16, 15 anos, né? E que muitas vezes a mãe mesmo diz não. Você só vai trabalhar depois que você tiver 18 anos. E eu quero saber de você se isso prejudica, isso é que prejudica, o não ter nada para fazer, o desempenho da personalidade, né, do emocional desse adolescente. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Jerusa, do Alecrim. Jerusa. Tem filho adolescente, não? Não, Duarte, meu filho já tem 28. 28. Mas o que é que você pensa disso? Duarte, eu penso que tem que trabalhar. Ele trabalhou, meu filho. Com que idade? Aos 14 anos, ele tomou conta do Alan House. 14 anos. Foi, ficou lá algum tempo, depois começou a fazer outras coisinhas que o rapaz faz mesmo. Então você que é mãe que acompanhou seu filho com 14 tomando conta do empreendimento, você acha que foi bom ou ruim para ele? Foi bom. Duarte, o erro de hoje em dia é esse monte de menino, de menina desocupado nas esquinas,
só dançando funk, entende? E pegando droga, que a realidade é essa. Essas leis só vieram para atrapalhar, de um pai não poder ter voz ativa com seu filho, de poder, até de um filho chegar a dizer um pai que vai denunciar ele se ele falar mais alto com ele. Isso é errado, Duarte. E você já prestou atenção que a lei só vem para proteger o menor bandido, o menor direito não tem direito a nada? Não tem direito a nada. Então que leis são essas? E eu acho que essa lei de 16 anos está errada, era para ser 14. Tá certo. Obrigado, querida. Obrigado pela sua De participação. nada. Tá aí, o filho dela com 14, mais que trabalhou, tomou conta de um negócio, né? Uma lan house é um empreendimento, né? Precisa de alguma organização para funcionar, né? Ele certamente já tinha noção de informática, né? Sabia operar um computador e tal. Alô, bom dia. Quem fala? É Cris, na apresentação. Muito bem. Tudo bem, querida. O que é que você tem a dizer? Nossa, eu sou a favor que trabalhem. Porque hoje em dia, os meninos hoje em dia querem tudo bom e do melhor, acordam tarde, querem ficar em Face, televisão, videogame, enquanto os pais estão dando duro. Eu acho que essa pena aí deve diminuir para 14. Meu filho tem 12 anos, ele tem 12. E eu quero que você para trabalhar, vender cidim, picolé, qualquer coisa. Tá certo. Obrigado, Cris. Obrigado. Eu conversei uma vez, já faz um tempo aí, com o empresário Antônio Gentil. Antônio Gentil, para quem não sabe, é do Boticário, né? Daqui, né? E da Bottom. E ele me dizia que ele morava no interior, situação muito difícil. E chegavam aqueles caminhões, eu não sei se era da Sudene, de onde é que vinha, com alimentos, né? Para amenizar a fome do pessoal. E ele me disse que o pai dele proibia, ele e os irmãos, proibia veementemente de se aproximar desse caminhão. Ele disse: não vai ninguém buscar aqui 1 quilo de farinha, para vocês não se viciarem a pedir. A gente vai sobreviver de algum modo, mas buscar a ajuda que está vindo nesse caminhão aí, vocês não vão buscar. E eu não sei se foi por isso, mas Antônio Gentil se transformou num empresário de sucesso, dá até palestras e tal, né? Eu estou vendo aqui que o ano passado ele deu uma palestra, ele inclusive é da Gentil Negócios, ele criou aí a Gentil Negócios, palestra formando sobre o tema A Viagem dos Sonhos, né? Então eu não sei se Antônio Gentil se o pai dele tivesse autorizado ele buscar lá as comidas, os alimentos, se ele tinha se transformado em empresário. Eu não posso dizer se sim ou não. Mas o que ele me disse é que o pai dele fez certo quando disse: não vai ninguém, né? Então tá aí. Eu estou citando isso, né? Porque talvez Antônio Gentil, na época, ele não me falou isso, não sei que idade ele tinha, talvez ao não ir buscar uma comida que chegava para socorrer a fome, talvez ele tinha que ter ocupado o espaço de tempo dele trabalhando, talvez até numa coisa mais pesada, né? Não sei, né? Até um certo tempo, meninos pegava no cabo da enxada, né? Eu não recomendo. Uma criança está ainda na sua formação da estrutura óssea, né? E tal, fase de crescimento, né? Não pode pegar em peso, é uma série de coisas. Mas o que eu quero saber de você que está me acompanhando é se você acha que há um excesso nesse negócio, um exagero nesse cuidado. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Eliette Valentim. Oi, querida. E você? O que é que você quer falar a respeito? Vou responder primeiro a pergunta da redução da menoridade. Sim. Não vai amenizar um pouco, mas não vai melhorar, porque vai ter os de 12, de 13, de 14, de 10. De todo jeito vai ter sempre um álibi, né? Vai sempre ter. É verdade. Mas eu eu concordo com o primeiro ouvinte, né? Que ele falou que tem que ser feito alguma coisa, né? Sim. Então, eu concordo em certa parte. A outra pergunta, que é a da criança. Na minha opinião, toda criança tem que ter sua fase. A fase de bebê, a fase da infância, a fase da adolescência. Mas só que hoje em dia estamos vendo a mídia divulga muita coisa sobre o negócio de internet. Então as crianças de hoje em dia estão tudo
já adiantando os passos, devido essas coisas de tecnologia. Mas, assim, o trabalho só edifica dentro dos padrões de estabilidade. Um trabalho de acordo com a idade da criança, para não ficar ocioso. É importante que eu tenho um filho, eu tenho 8 anos, e é uma das coisas que eu penso muito, é a vida ociosa que já leva. Escola, tem aula particular, mas aí tem que ficar nesse negócio do celular, e eu não gosto. Eu fico sempre olhando, revisando, vendo o que ele está fazendo. E eu acho assim, que é uma coisa que quando eles se desviam, dá um trabalho horrível para poder cortar. E tem que se conversar muito, e até às vezes eu fico revoltado, chateado, porque está desviado. E se tivesse ocupado uma mente, fazendo algum serviço de acordo com a idade, não ia ficar assim. E outra coisa, os grandes homens, e hoje os 60, que são os milionários ricos, eles começaram a trabalhar cedo. Hoje em dia a gente não vê um rapaz rico, um rapaz com dinheiro assim, já precisando, é dentro de casa dormindo, vai para a escola, às vezes nem vai fazer a aula, às vezes dando até os pais. Eu acho assim, o trabalho só é difícil, desde que ele estude para a lua vida, e o trabalho valoriza o filho também, pensa mais, quando se trabalha, pensa, e a vida ociosa não leva ninguém a nada, só faz aí essas crianças. A gente vê hoje em dia, devido ser proibido, a lei exagerou muito, aí fica os pais com medo de colocar o filho para colocar para ajudar, e às vezes é tudo assim, porque a lei, né, cai em cima, vai até preso, o pai, a mãe, o processado. Ok. Obrigado, querida, pela sua explanação, pela sua opinião. Inclusive, você colocou aí as duas opiniões, falando inclusive com relação a essa questão aí da redução da maioridade penal. Eu comentei agora pela manhã, no A Hora e Agora, aqui com o Marcílio Dantas, que não foi uma posição contra ou a favor, mas a sociedade tem que pensar o seguinte, isso é uma espécie de vingança, porque a bagunça está grande, né? Então a população está revoltada de ver tanto menor envolvido no crime, mas nós não podemos esquecer de algumas coisas que vão permanecer e isso não vai mudar nada. Primeiro, quem é o adulto que usa o menor? O adulto que usa o menor no crime, na droga, ele é um criminoso de altíssima periculosidade que deveria ser punido com maior rigor. Porque esse miserável, ele está destruindo o futuro de uma criança. Ele está destruindo um cidadão. E ninguém liga com isso. Aí o menor, na sua inexperiência, achando que está tudo bem, ele faz as desgraças aí e vai para a televisão. Aí o repórter fica perguntando ao menor o que ele acha. Se eu fosse editor de uma televisão, eu não admitia repórter entrevistar menor infrator. Porque primeiro não pode mostrar o rosto. Segundo, o menor vai dizer lá o que ele acha que deve. Ele vai mangar do delegado, vai mangar não sei de quem. Aí a população fica tão revoltada que deu aí 87% a favor da redução da maioridade penal. Agora eu pergunto a você, você vai colocar o menor no sistema prisional brasileiro para quê? Para ele se profissionalizar no crime mais rapidamente. Só isso. Esse negócio de reduzir, como o ouvinte falou, daqui a pouco cai para 15, para 14, para 13, daqui tem país que é 10. Não resolve? Não. Por quê? Porque o Estado brasileiro está praticamente fazendo aquela posição de Pôncio Pilatos, está lavando as mãos. Tipo assim, não tem o que fazer mesmo, não temos como formar uma juventude de decência, de qualidade de oportunidades, não tem prisão nem para adulto, nem para velho, nem para ninguém, então lasca aí 16 anos. Então, vai passar com certeza, o político que vota contra vai ficar sujo com o seu eleitorado, 87% quer, não vai resolver. Os Estados Unidos, onde a lei é muito severa para o menor, mas muito severa mesmo, nos Estados Unidos se mata mais do que aqui. Você sabia disso? Lei severa, prisões difícil de fugir. Aí você vai dizer assim, mas nos Estados Unidos a população é maior. Tudo bem,
Aqui nós temos 180 e alguma coisa, lá tem 200 e tantos milhões. Mas eu estou falando de um país do primeiro mundo, onde a lei funciona, onde o sistema prisional funciona, e lá se mata mais do que aqui. Você sabia disso? Lá se mata mais do que aqui. Então, mais do que reduzir, era o Estado brasileiro enfrentar a realidade de que o jovem brasileiro, ele tem muito pouca oportunidade, né? Fica com essa história de inserir comunidade tal, inserção, interação social, não sei o quê, balela. Uma comunidade, 300 meninos se inscrevem num negócio aí, num projeto, aí um ganha alguma coisa. Aí a televisão mostra como se fosse uma grande conquista. O 299, nada, quanto do mesmo jeito. É só um H, é o famoso migué da população. Então, não estou dizendo que sou contra nem a favor, estou dizendo apenas o que é fato. Isso não vai resolver nada. Vamos ter menores mais cedo no sistema prisional aprendendo a ser bandido mais rápido. Só isso. Porque o sistema brasileiro, prisional brasileiro, só ensina isso. Não ensina nada de bom. Não tem educação, não tem cultura, não tem lazer, não tem trabalho, não tem nada. É a universidade do crime, só isso. Então você pega o menor de 16 agora, se cometer crime hediondo, olha pessoal, crime hediondo. Esse roubo básico aí do meio de rua, isso aí não, isso aí vai ficar do mesmo jeito, né? Vamos aqui para o telefone. Alô, bom dia. 4006-6180 ou 4006-6185. Vocês chegam a que conclusão? Os meninos e as meninas de 13 anos, de 14 anos e meio, de 15 anos, devem exercer uma atividade profissional, devem trabalhar, ajudar o pai na padaria, ajudar o pai numa fábrica, enfim, ou sei lá o que for. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Maria, da Filipilação. Muito bem, querida. E qual é a sua opinião? Guarda, eu sou a favor, sim. Com 16 anos. Eu tenho um filho com 17 anos, trabalha, graças a Deus. Uhum. Tenho uma filha com 15, adolescente, mas não faz nada. Ela não faz nada? Não. Mas por que ela não faz? Porque você não deixa? É porque você não deixa, não? Não, pelo contrário, eu queria muito. Ela não faz porque não quer. Mas o que é que ela poderia fazer? Ela tem 15 anos, é? Tem. 15 anos está difícil. 15 anos é complicado. Se fosse menos 16, que agora com a lei, não é? Mas quando ela completar 16, está perto de fazer 16, não? Já, agora em outubro. Pronto, aí você diz, meu bem, 16 já pode, né? Aprendiz aí, não sei das quantas, vamos trabalhar, não é? Inclusive, ela trabalha com menor aprendiz, né? Oi? Inclusive, o irmão dela trabalha como menor aprendiz. Menor aprendiz. E ele está gostando? Tá, se Deus quiser, o contrato dele agora vem pro final do ano, você vai ser contratado. Ok. Se ela pudesse ver o exemplo do irmão que está bem no seu começo de vida profissional, ela podia também seguir, não é? Porque senão pode ser, Deus a livre, pode ser que sua filha, sem ter nada para fazer, vai inventar de fazer coisas que não tenham produtividade nenhuma, né? Obrigado, querida. Obrigado, querida. Bom dia para você, viu? As meninas sem nada para fazer, vão fazer terminam fazendo um menino, né? Ou alguém faz nelas, aí pronto. Aí acabou, aí não vai estudar por enquanto, aí a mãe vai ter que criar um menino, que às vezes o camarada só quer mesmo pegar. É um negócio sério, o negócio tá feio, meu amigo. Alô, bom dia. Bom dia, alô. Quem fala? Francisco. Você fala de onde? Do Funcionário. Muito bem. E o que é que você queria dizer? Eu quero dizer que isso é uma cachorrada, porque meu filho trabalhou começou de 8 anos vendendo até saber na rua, e hoje é médico nos Estados Unidos, meu filho. Ele começou com quantos anos? Ele começou a trabalhar com 8 anos, vendendo chaveiro na rua. E hoje é médico nos Estados Unidos? É médico, viajou ontem, estava aqui em Natal, isso é uma cachorrada. Trabalhar e estudar. Que exemplo seu, hein? Seu filho com 8 anos na rua vendendo chaveiro, nem ficou doente, nem ficou deprimido, nem morreu, muito pelo contrário, venceu na vida, né? Eita danado. Tá certo. Obrigado, querida. E olha, oi. Todos eles venceram na vida trabalhando de partir de 7 e 8 anos, e eu também. Tá certo. Obrigado, querida. Olha só.
o filho dela com 8 anos na rua vendendo chaveirinho. Lembro dos meus 8 anos na rua Lagoa Seca vendendo... Jonas, você conheceu um salgado chamado orelha de vovó, não? Pronto. Eu saía na rua Lagoa Seca por ali, pelo Aliquém, e batendo no Aliquém vendendo orelha de vovó. Né? E eu era um menino doente, podia tomar um pingo de chuva, lá vinha pneumonia, o diabo a quatro. Nem morri, nem tomei remédio controlado. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Oferecimento Esmalte Dot, o esmalte que acompanha você. Faça diferente. Faça propaganda. Anuncie na Rádio Globo Natal e tenha retorno garantido. Aqui seu anúncio vai dar o que falar. Ligue para o nosso departamento comercial 4006-6186. Reserve já o seu espaço. Rádio Globo Natal. Primeiro lugar no Ibope. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Oferecimento Esmalte Dot, o esmalte que acompanha você. O Globo no ar. Oferecimento Biotônico Fontoura. Biotônico Fontoura dá mais energia. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Rádio Globo. Notícia. No sintoma. CYJ 590, 640 kHz. Natal. Rádio Globo Inverno. Oi pessoal, bom dia. A internet usada para disseminar e ampliar boas práticas ambientais. Esse é o objetivo de uma plataforma criada pela ONG Conservação Ambiental. O movimento Quero Quero
divulga e conecta jovens que criaram projetos sustentáveis em suas cidades. Uma das iniciativas é de um estudante do Pará que criou, a partir do caroço do açaí, um filtro natural de água para os rios da região. Interessante, hein? Em São Paulo, um outro projeto feito por 2 irmãos chegou a mobilizar amigos e vizinhos. Os 2, que nasceram e cresceram próximos às margens da represa Guarapiranga, estavam incomodados com a quantidade de lixo na região. E então, organizaram um mutirão de limpeza do local com a comunidade. Os projetos são divulgados com vídeos na página do movimento Quero Quero. Quem sabe isso não incentiva outras pessoas a realizarem práticas ambientais tão boas quanto essas, hein? Até amanhã. Voltamos a apresentar com Duarte Júnior. Oferecimento Esmalte Dot, o esmalte que acompanha você. Bom dia, bom dia, bom dia, na Rádio Globo. 11 horas e 5 minutos na Globo. Um abraço pessoal da Zona Norte, o Aldair, o Gileno, o Beto, o pessoal aí do Betos, o melhor restaurante da Zona Norte. Você que mora na Zona Norte tem um privilégio aí de ter o Betos. Uma refeição maravilhosa, né? Um ambiente espetacular, aí na Avenida Maranguape, no Panaquês. E para você fazer o seu pedido, né? Qualquer dia da semana, você liga 3214-3373, 3214-3373. Olha, situação da Moema Tinoco lá na Zona Norte, um negócio muito sério. A Moema Tinoco é uma via que é de responsabilidade do governo do Estado, tá certo? Então, é preciso que os organismos que têm a responsabilidade pela Moema Tinoco façam alguma coisa. O pessoal está quebrando o carro aí toda hora. É uma coisa tremenda. Não dá mais para circular na Moema Tinoco, tá, pessoal? A verdade é essa. Você que mora na Zona Norte e vai ter que buscar alternativas aí que infelizmente vão transformar o acesso mais difícil, quer dizer, mais longo, porque a Moema Tinoco é uma via de escoamento muito importante para a Zona Norte e, lamentavelmente, a situação está horrorosa. Essa que é a verdade. Bolsa de oportunidades, a Lineide quer trabalhar de diarista ou doméstica. O telefone dela para contato, 8708-7726, 8708-7726. Deixa recado com Catiene. Newton quer trabalhar de porteiro ou motorista particular. O telefone dele é 98701-0794, 98701-0794. Aqui tem venda de terreno de esquina 10 por 25 Macaíba. 87334256. 87334256. Frete é com João do Frete. Você está tentando fazer um frete aí? Liga para João no 8817-2179. 8817-2179. Deixa eu ver aqui. Me chamo Irmã Thelma, sou evangélica, gostaria de um trabalho, de preferência arrumadeira ou camareira de hotel. Pode ser também diarista ou auxiliar de restaurante. O telefone dela é 8728-6104, 8728-6104, e pode ser também um TIM, 9802-3277, 9802-3277. Esmaltes Dot, da cor dos seus sonhos, da cor do seu sucesso de vendas, porque você que tem um ponto comercial em qualquer lugar do estado, pode ser um armarinho, pode ser um mercadinho, pode ser uma lojinha, pode ser o que for, você pode vender Esmalte Dot. Você liga para o Armazém Paulino, 3421-1341, 3421-1341, ou você encontra também Esmalte Dot lá na Perfumaria Dois Irmãos, no Alecrim, na Avenida 10, ali próximo do Shopping 10, telefone 3223-1001, 3223-1001, Esmaltes Dot, da cor dos seus sonhos. Eu tenho aqui na Bolsa de Empregos, vaga de auxiliar de serralharia, marcenaria, acrílicos, salário comercial mais comissões, igual a R$ 1.200. Mandar currículo para
Anderson. ibc27@hotmail.com. Eu tenho também vaga de mecânico de automóveis com experiência, 9998-7665. 9998-7665. Você encontra essas e outras oportunidades também nas páginas, nos classificados da Tribuna do Norte ou na TN Online, Tribuna do Norte Online. São 11h09. Agora tem futebol, tem Ivan Nunes em cima do lance. Rádio Globo, em cima do lance. Muito bom dia, Duarte. Um abraço para os amigos do Manhã da Globo. Olha, minha gente, América e ABC, depois de participar de mais uma rodada do Brasileirão, Série B e Série C, trabalhando aí, porque o objetivo é a rodada, mais uma, no próximo final de semana. O ABC que acabou no final de semana empatando no sábado com o forte time, né? Inclusive não fez, é bem verdade, uma grande exibição o time do ABC, mas acabou conquistando um empate dentro de casa contra o time do Náutico. Agora, logicamente, que o objetivo é partida contra o Macaé, quando vai novamente o time do Povo buscar a primeira vitória no campeonato, jogando diante do seu torcedor. A ABC que ontem fez um jogo treino diante do Globo, o Globo está se preparando aí para a Série B do Campeonato Nacional, e o ABC acabou derrotando o time do Globo por 1-0, gol marcado pelo Chiclete. O Julião, que acabou sendo substituído na partida contra o Náutico, deu lugar, inclusive nos treinos de ontem, para o lateral Reginaldo, que voltou a ter assim a condição de titular. Lógico que a partida do próximo sábado, 4h30 da tarde, o técnico Gilmar Dalpozo ainda vai ter a semana inteira para trabalhar, para ver qual será a melhor escalação do time para esse jogo, repito, complicado diante do Macaé. Macaé que vem de uma vitória diante do líder Botafogo, fez 4-2, e olha que no primeiro tempo o Macaé fez 3-0, hein? É um adversário que merece, sim, todo o respeito. Vamos ver como é que se comporta o time durante a semana, os preparativos para esse jogo importante do próximo sábado. E no América, time que folgou no dia de ontem, mas hoje já voltou às atividades e a apresentação aconteceu, vem com um grande resultado, uma vitória jogando lá em Goiânia contra o time do Vila Nova, fez 1-0, um golaço do Cascata, mas agora o foco é exatamente o próximo adversário, que é o Fortaleza. O Fortaleza, no momento, ocupa a liderança do grupo com 13 pontos. O América acabou ganhando algumas posições, né? É hoje o quinto colocado, mesmo de pontos que é o Salgueiro, mas no número de gols, o América acaba levando as desvantagens, porque o Salgueiro tem mais um e o América um a menos. Então, o time do Salgueiro está aí ocupando a quarta posição. Mas o América brigando ali na parte de cima. O técnico Roberto Fernandes não vai ter para esse jogo contra o Fortaleza o atacante Marcos, que acabou tomando o terceiro cartão amarelo, o Adriano Pardal e o Flávio Boaventura, que foram expulsos do jogo contra o Vila Nova. Logicamente, o treinador vai durante a semana trabalhar e ver qual a melhor opção, quais os substitutos. O Edson Rocha deve ser mantido ali na zaga em lugar do Boaventura, mas aí tem a questão na frente ali, né? Se o Cláudio entra no lugar do Marcos, enfim, vamos ver, vamos esperar como vai trabalhar essa semana o técnico. O América fizer esse jogo contra o líder Fortaleza, sábado, 8 da noite, lá no estádio Castelão. Tá bom, Ciro Marcos? Logo mais pelo dia, Globo Esportivo, primeira edição, Ricardo Silva comandando toda a equipe, destacando a preparação dos nossos clubes para mais uma rodada do Brasileiro. Hoje tem Copa América, enfim, tudo isso logo mais no Globo Esportivo. Grande abraço, Duarte. Eu volto amanhã, como sempre, em cima do lance. Rádio Globo! E agora, para você que nasceu em 30 de junho, vem aí o dia em que você nasceu. É muito difícil conseguir que as pessoas nascidas em 30 de junho façam alguma coisa com a qual não estejam pessoalmente motivadas. Geralmente são de dois tipos, introvertidos e extrovertidos. E ambos têm ambiciosos objetivos pessoais. Seu mundo é realmente particular, onde poucos são admitidos. As pessoas mais introvertidas de 30 de junho, na maioria das vezes, manifestam um tipo de vida
que permita-lhes ficar perto de casa, muitas vezes trabalhando na própria casa. Sua vida é tão bem delineada que seu ambiente favorito é basicamente uma extensão da situação doméstica, protegida, segura, conhecida. As pessoas mais extrovertidas de 30 de junho podem parecer de temperamento mais suave do que o revelado em uma situação em que precisam agir. Devem, então, ter cuidado para que sua exuberância não lhes fuja do controle. Quase todas as pessoas nascidas no dia 30 de junho têm um talento técnico extremamente desenvolvido, a ponto até de virtuosismo. São oponentes formidáveis, raramente falhando ao se defenderem. Essa capacidade, no entanto, é quase sempre exclusivamente mental ou física. As mais introvertidas precisam precaver-se contra a tendência a reprimir sua agressividade. Geralmente, os nascidos nesse dia são incapazes de exprimir esses sentimentos por medo de ferir a si mesmos ou a outra pessoa. Os mais extrovertidos exprimem sua agressividade sendo extremamente competitivos, mas correm o risco de ser violentos. Os dois tipos de pessoas nascidas em 30 de junho frequentemente parecem ser diferentes do que na verdade são, dependendo da situação, de quem está presente e do seu humor, que em geral é mais austero nos homens do que nas mulheres. Os nascidos nesse dia têm um inegável talento para usar o dinheiro, o próprio ou dos outros. Seu astuto senso financeiro quase sempre atrai as pessoas e os coloca na posição de dar bons conselhos. A motivação pessoal dos nascidos em 30 de junho para o trabalho é frequentemente manifestada em um hobby ou atividade paralela que atrai mais seu interesse do que a profissão, e eles não hesitam em depositar energia ilimitada nessa área. Um ouvinte me ligou pedindo para que eu fizesse um comentário. Ele ficou muito chateado. Ele disse que o filho dele tomou um táxi e a carteira dele ficou no táxi, não é? E aí tinha número de telefone e o taxista ligou. E esse senhor, que é o pai desse rapaz que perdeu o documento, atendeu o telefone e o taxista marcou para entregar o documento num local e horário que o pai dele achou um pouco estranho. Digamos que tenha sido na Praia do Meio às 8 da noite. Aí, temeroso, ele perguntou se não podia ser um lugar melhor. O taxista ficou chateado, disse que não queria ficar com o documento de ninguém, tanto é que ligou para entregar o documento. Foi muito grosseiro, segundo esse cidadão que me ligou. Aí marcou de novo, num local também um pouco esquisito, 6 da tarde. Né? Aí eu disse aqui para ele, o senhor atentou para o fato de que pode não ser o taxista? Pode ser alguém que pegou o táxi depois e pegou o documento? Não, é o taxista. Aí ele chateou-se, demorou, não ligou mais, aí depois voltou a ligar para mim. Bom, para encurtar a história, este cidadão marcou com o taxista para pegar o documento na casa dele, do taxista. Ele mora no extremo da cidade e o taxista mora no outro. É longe. Ele teve que tomar um táxi, foi até a casa do taxista, disse que o taxista foi muito grosseiro com ele e tratou ele com muita indiferença e entregou. Bom, aí está faltando um cartão, mas ele falou, olha, eu não estou acusando ninguém. Eu sei que a carteira do meu filho foi entregue faltando um cartão. Eu digo, olha, o senhor bloqueia, né, esse cartão e tal. Então, eu não vou dar o nome do taxista, nem vou dizer onde ele mora, porque isso é um comentário que eu estou fazendo. Eu quero até fazer uma defesa aos taxistas que me ouvem e que não são assim. Ele ficou indignado porque ele sabe que o taxista é um relações públicas da cidade. Qualquer prefeito de qualquer cidade sabe que o taxista é uma espécie de cartão postal. O prefeito Carlos Eduardo um dia me dizia que tem o maior carinho pelos taxistas, porque ele sabe, o turista chega numa cidade, ele toma um táxi
O taxista é uma referência da cidade. Então, em defesa dos taxistas que me ouvem todos os dias e que não são assim, eu quero dizer para esse amigo que, infelizmente, você não teve muita sorte, por um lado. Por outro, você teve, porque o taxista foi até onde se pode ver honesto. Né? Ele não foi delicado, né? Ele não tem a manha para tratar bem o seu cliente. Porque ele perdeu um cliente que iria ficar muito grato a ele, né? Talvez seja uma pessoa, uma família que toma táxi frequentemente, e esse taxista ganharia uma clientela facilmente, porque foi honesto, ligou. Agora, esse cidadão falou que ele foi muito grosseiro. Ele repetia o tempo todo: eu não quero ficar com o documento de ninguém. E ele disse: amigo, o senhor que é taxista, se eu passar na porta de uma delegacia, pode deixar lá. O senhor me diz aonde foi que eu vou buscar. Não, eu quero lhe entregar pessoalmente. Aí era sempre 8 horas da noite, praia do meio, não sei o quê. E ele ficou, evidentemente, você sabe como está a violência hoje, né? Como é que a pessoa pode ter certeza? Alguém telefona para vocês: olha, eu estou com o seu documento, estava aqui no meu carro, eu achei, 8 da noite, praia do meio, né? Areia preta, não sei o quê. Não é por conta da praia em si, é porque a coisa está, né? Ninguém pode confiar em todo mundo. Mas eu quero dizer para esse amigo que não fique chateado com os taxistas, que muitos, a maioria, são pessoas bacanas, né? Nesse momento deve ter um raio ligado ali na esquina do Winston Churchill, ali com o Banco do Brasil, na Rio Branco. Taxistas me ouvindo. Então, tem pessoas decentes, tem taxista que vai deixar na sua porta, né? Inclusive não quer nada em troca. Claro, se você quiser pagar a corrida é importante, porque na verdade é um profissional que está trabalhando, está gastando o combustível dele, está lhe fazendo uma grande gentileza, está sendo honesto. Eu até recomendo a você, se você deixar um pacote, uma encomenda num táxi e o taxista for devolver, pague a corrida, né? É o mínimo que você pode fazer, porque você está topando com uma pessoa que é honesta. E esse taxista, ele até que se prove em contrário, ele foi honesto. Ele ficou ligando para devolver, só que é assim, é o modus operandi, né? É a maneira como você lida com as coisas. Aí. Nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Rádio Globo. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Oferecimento Esmalte Dot, o esmalte que acompanha você. Vamos juntos com o coração, Rádio Globo Inverno. Está entrando no ar o programa A Prefeitura de Parnamirim investe em tecnologia da informação para melhorar e modernizar os serviços da rede municipal de saúde. A partir de agora, os usuários do Laboratório de Análises Clínicas podem receber os resultados dos exames pela internet. O serviço é pioneiro no estado. Para obter o resultado do exame, basta o paciente entrar no site e digitar um número de cadastro e uma senha, e um texto será gerado pelo sistema. Em seguida, é só imprimir o documento. 72 tipos de exame de baixa e média complexidade estão disponíveis no sistema. O Laboratório de Parnamirim realiza cerca de 350 atendimentos diariamente e uma média de 45 mil exames por mês, incluindo hemogramas simples, bioquímicos, parasitológicos, imunológicos, hepatites, pré-natal, entre outros. E a Prefeitura de Parnamirim, através da Secretaria de Tributação, está concedendo um desconto para pagamento do ITIV, o imposto que incide sobre a transferência de imóveis. A medida visa estimular a maioria dos contribuintes a regularizar a situação dos imóveis com descontos que chegam a 20%. Vamos saber os detalhes no bate-papo de hoje com o prefeito Maurício Marques. Oi, prefeito. Hoje o nosso assunto é o desconto para aquelas pessoas que querem pagar o ITIV, o Imposto de Transferência de Imóveis. Por que a prefeitura resolveu oferecer esse benefício? Olha, minha cara Virgínia e meus queridos ouvintes. A prefeitura de Parnamirim, ao conceder a redução no pagamento do ITIV, pensou em dois fatores. O primeiro
estimular o contribuinte a regularizar a situação do imóvel, que muitas vezes é comprado com sacrifício e não é transferido para o nome do novo proprietário. Depois pensamos, claro, em arrecadar mais. Vocês acompanham as crises que passam estados e municípios. E cabe ao gestor ter criatividade para aumentar a receita própria. Aqui em Parnamirim, percebemos que muitos imóveis são comprados e não registrados por causa do peso dos impostos. Então, qual é o desconto que está sendo oferecido nesse momento? Olha, até o dia 15 de julho, todo contribuinte que esteja em débito com o imposto terá 20% de desconto. Após essa data, o desconto cai para 10%. Um dado da Secretaria de Tributação mostrou que mais da metade das residências em Parnamirim precisam regularizar os seus imóveis. E essa é uma oportunidade que estão oferecendo ao contribuinte para pagar o débito e regularizar a situação. Sem o pagamento do ITIV, a transferência de escrituras, por exemplo, não é possível se a taxa não for paga. Só para lembrar, o ITIV é calculado em 3% do valor do imóvel e é cobrado sempre que existe a transferência de uma propriedade, seja de uma casa, apartamento ou terreno. Aqueles contribuintes que estiverem em débito precisam procurar a sede da Secretaria Municipal de Tributação, que fica no bairro de Santo Reis, para solicitar a projeção do desconto. Esperamos que um bom número de contribuintes se interessem e procure a Prefeitura para ter direito ao benefício. Era essa a nossa mensagem de hoje. Meu abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Obrigada, prefeito. E a gente repete, esse desconto vai até o mês de julho. Deise. Obrigada, Virgínia. Obrigada, prefeito. Um abraço a todos e até o próximo Parnamirim Dia. Você acabou de ouvir. Até o próximo programa. Voltamos a apresentar com Duarte Júnior. Bom dia, bom dia, bom dia, na Rádio Globo. Ok, são 11 horas e 26 minutos na Globo. Show de notícias, mais uma para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. A civilização não tem jeito. No momento em que as pessoas começaram a melhorar de vida, e há um grande contingente de brasileiros que hoje está numa condição um pouco melhor, que pode frequentar um restaurante, né, uma pizzaria, aí a falta de segurança não deixa. Arrastão num bar da Zona Sul, Zumbi Bar. Com arma em punho, o ladrão pegou carteiras, celulares de vários clientes. Tinha, sabe quantos lá na hora? Tinha uns 30. Pelo menos 30 pessoas foram roubadas. Entre elas, um policial civil, que teve uma pistola levada pelo criminoso. Toda a ação foi filmada pelas câmeras de vigilância do estabelecimento. É um perigo, viu, um policial numa parada dessa. Mais do que os outros, ele tem que agradecer por estar vivo, porque bandido odeia polícia, odeia. E quando o camarada está fazendo uma parada dessa que descobre que tem um policial, o instinto dele de imediato é matar. Esse, pelo menos, se contentou só em levar a pistola. As imagens mostram que o ladrão, ao passar por uma das mesas, parece não gostar do modelo de um dos telefones. Ele pega o celular, olha para o aparelho e joga sobre a mesa. Tipo, essa porcaria não me interessa. Na sequência, o assaltante vai até a mesa onde está o policial civil. Aí ele faz o rapa no policial, inclusive leva também a arma. O arrastão durou 3 minutos, mais ou menos. Pelas imagens é possível ver que o criminoso chega ao bar às 18h47. Olha, você está num bar, você está num restaurante às 18 horas. Você vai imaginar que você vai ser assaltado?
18h47. No final, 2 clientes ainda correm atrás do ladrão, mas não impedem sua fuga. O assaltante partiu em direção à esquina da Prudente, onde o compasso estaria aguardando num carro de cor preta. O policial civil, que teve a arma roubada, foi até a plantão da Zona Sul, que fica a um quarteirão do bairro, e pediu apoio. Buscas ainda foram feitas pela região, mas nenhum suspeito foi encontrado. No caso do policial, ele precisaria realmente fazer um BO, por quê? Porque ele teve uma arma subtraída, né? Daqui a pouco essa arma aparece aí num crime, ele tem que estar devidamente documentado, né? Comprovando que a arma dele foi levada. Você veja essa questão de reagir. Os policiais, eles não reagem, geralmente, porque eles têm mais consciência desse negócio do perigo, estão mais preparados para isso. Então o cidadão comum, no susto, ele vai no impulso, né? Então a probabilidade de uma pessoa comum reagir é maior do que um policial. Estou falando comum no sentido que um policial lida com o crime, com a criminalidade, está mais próximo do crime do que uma pessoa comum, né? Então, mesmo o sujeito que estava sozinho, rendeu cerca de 30 pessoas, e o policial também estava armado, mas o policial achou por bem o quê? Deixar que ele levasse. Por quê? Porque um confronto, uma troca de tiros ali poderia redundar na morte de qualquer um, né? O policial agiu de maneira muito responsável. Mas é lamentável porque não só pelo que foi subtraído dos frequentadores desse bar, mas também é mais uma arma que sai da mão do policial e vai para a mão do bandido. Nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Rádio Globo. Bom dia, bom dia, bom dia, na Rádio Globo. 11h34 na Globo. Lembrando, pessoal, aí do Parque das Dunas, não percam, dia 11 de julho, a partir das 8 da noite, arraiado SCC, do Encontro de Casais com Cristo, no pátio da Paróquia Santuário Nossa Senhora de Fátima, aí no Parque das Dunas, tá? Comidas típicas, pescaria, forró. Quem está avisando é a Eliane, ok? Não perca, você do SCC, Parque das Dunas, 11 de julho, aí na Paróquia Santuário Nossa Senhora de Fátima. Show de notícias, mais uma para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. E para você estar preocupado com o tempo, a previsão do tempo aponta 64 milímetros de chuva em Natal nessa terça-feira. Segundo a Climatempo, deve chover na capital durante todo o dia. A temperatura na cidade deve variar entre 22 e 28 graus. Em Parnamirim, as precipitações devem atingir a mesma quantidade. Em Mossoró, 13 milímetros de chuva deverão ser registrados. O dia terá sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima em Mossoró, 23, máxima 34. É um sol de rachar a cuca. No Seridó, especialmente Caicó, terça-feira também vai contar com chuvas, porém na terra de Santana, as precipitações devem atingir apenas 2 milímetros. A temperatura na cidade varia entre 23 e 34 graus. Show de notícias continua. Atenção, pessoal, Bolsa Família Móvel. Atenção, hein? Bolsa Família Móvel percorre São Gonçalo, realizando atualização cadastral. As secretarias municipais de saúde e assistência social realizam acompanhamento e atualização do cadastro do programa Bolsa Família em algumas comunidades de São Gonçalo do Amarante. Os órgãos estão informando que os beneficiários que não fizerem o acompanhamento correm o risco de serem desligados do programa. Crianças com menos de 7 anos
e mulheres na faixa etária de 14 às 44 devem comparecer aos locais indicados abaixo ou a um ponto de apoio mais próximo de sua residência. O cartão de vacina, cartão do Bolsa Família e o cartão do pré-natal para gestantes são necessários para atualizar os dados. O Bolsa Família Móvel é o primeiro veículo adquirido por uma prefeitura do Rio Grande do Norte, em parceria com o governo federal. Convênio no valor aí de 341 mil. A unidade está adaptada para atendimento de beneficiários portadores de necessidades especiais também. Então hoje, no conjunto de todos, rua principal, amanhã Jardim Petrópolis, Unidade Básica de Saúde. Na quinta-feira, Jardim Lola, Unidade Básica de Saúde. E na sexta-feira, Golandim 3, Casa da Família. Um abraço pessoal de São Gonçalo, pessoal aí da Prefeitura. Alô, Júnior Americano, aí na Prefeitura de São Gonçalo do Amarante. Um abraço para vocês, muito obrigado pela audiência de vocês também. Você sabe de tudo no Manhã da Globo. Nós voltamos em 2 minutos. Bom dia, bom dia, bom dia, da Rádio Globo. E agora, cuidando de você, a dica de saúde do Manhã da Globo. Manhã da Globo, cuidando de você. Mais dia, menos dia, lamento informar, você vai ter algum problema ósseo. Então, vamos cuidar dos ossos, vamos cuidar da ossada. Vou aqui com 6 alimentos para fortalecer os ossos. Quando pensamos numa dieta saudável para fortalecer os ossos, os primeiros alimentos que vêm à nossa mente são os laticínios, alimentos à base de leite. No entanto, há muitos outros itens na geladeira e na despensa capazes de fortalecer os ossos e manter a osteoporose longe. Aliás, o leite da vaca já é muito questionado hoje, A verdade é que para manter os ossos saudáveis e fortes é preciso fornecer a eles uma mistura única de nutrientes, porque os ossos são estruturas vivas e em constante desenvolvimento. Embora muitas vezes a gente esqueça disso. Se não fosse assim, um osso quebrado nunca se recuperaria, Você pensa que o osso é um objeto estático? Não. Você não quebrou, acabou. 6 alimentos que eu vou citar agora. Você vai encontrar neles uma ajuda grande para você manter a saúde dos seus ossos. Eu vou começar com a ameixa preta. Mulheres na pós-menopausa que comeram 10 ameixas pretas por dia apresentaram densidade mineral óssea significativamente mais alta do que a do grupo de controle, que comeu, por exemplo, maçãs desidratadas, segundo um estudo. Acredita-se que as substâncias presentes na ameixa preta evitem o colapso do osso. Outra dica são os vegetais verdes: couve, brócolis, couve galega, são ricos em cálcio. Uma xícara de couve, por exemplo, couve galega cozida, contém quase 200 miligramas de cálcio, o que equivale a 1/4 da necessidade diária desse mineral. Amêndoas. Você tem ideia? Apenas 26 gramas de amêndoas fortalecem 60 miligramas de cálcio. Você pode comer com petisco, ou acostumar-se a adicioná-las às saladas, cereais, pratos refogados, etc. Óleos de sementes. Alguns dos óleos de sementes mais conhecidos são os de canola, linhaça e gergelim. Eles são ricos em ácidos graxos ômega 3, que parece aumentar a absorção de cálcio pelo organismo.
também reduzir a quantidade desse mineral, que é perdida na urina, e fortalecer os ossos e ainda aumentar o crescimento ósseo. Podemos citar também a soja, e sobre ela, o natto, que é uma pasta de soja fermentada que os japoneses adoram consumir no café da manhã, está entre as fontes mais ricas de vitamina K2. É um tipo de vitamina K mais associado à saúde dos ossos. Outras fontes dessa vitamina incluem queijos curtados, ou curados, ou fermentados, ovos e algumas carnes. E eu termino com a sardinha. Pode ser em lata também. Não é recomendável nada enlatado, mas até aí você vê como a sardinha é um alimento importante. Mesmo em lata, pode aumentar a ingestão de cálcio, o que ajuda a fortalecer os ossos. Qual é o motivo? O processo de enlatamento amolece os ossos do peixe, facilitando a absorção do cálcio. Então, sardinha, soja, óleo de sementes, eu citei aqui gergelim, linhaça, canola, amêndoas, vegetais verdes e ameixa preta, para você dar uma turbinada aí nos seus ossos, porque quem tem problema ósseo sabe que com eles a vida fica mais difícil, com os problemas. Amanhã tem mais cuidando de você, dicas de saúde do Manhã da Globo. Rádio Globo. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Bom dia, bom dia, bom dia, da Rádio Globo. 11 horas e 48 minutos na Globo. Esmaltes Dot, da cor dos seus sonhos. Com a linha de esmaltes Dot você faz sucesso por onde você for. São dezenas de cores incríveis, entre cremosos, transparentes, cintilantes, glitters. E você pode também vender esmalte Dot aí no seu armarinho, na sua perfumaria, no seu mercadinho, em qualquer lugar do Rio Grande do Norte, tá? Esmaltes Dot, você vende ligando para Armazém Paulino, 3421 1341, 3421 1341. Esmaltes Dot, da cor dos seus sonhos. Bolsa de Empregos, vaga para mecânico de automóveis com experiência, 9998-7665, 9998-7665. Você pode conferir outras oportunidades de empregos também nas páginas, nos classificados da Tribuna do Norte ou na TN Online, Tribuna do Norte Online. Show de notícias, mais uma para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Qual é o perfil de quem está sendo assassinado no Rio Grande do Norte? Um estudo divulgado pelo site Mapa da Violência mostra que o número de assassinatos de crianças e adolescentes de 0 a 19 anos cresceu mais de 5 vezes e meia entre 1980 e 2013. Especificamente entre os jovens de 16 e 17 anos. Aí, o crescimento foi 7 vezes. Região Nordeste ocupa o topo do índice por região, correspondendo por mais da metade dos casos de assassinato por arma de fogo. O Rio Grande do Norte é o 6º lugar entre os estados da região no número de homicídios. 93% dos casos de assassinato são de meninos e rapazes. 8 de cada 10 não terminaram o ensino fundamental e 20% eram os chamados analfabetos funcionais. A taxa de assassinatos de negros ainda é maior do que a de brancos,
4,3% no Brasil. Mas mesmo sendo minoria, o Rio Grande do Norte está entre os estados onde se mata mais brancos. Quer dizer, mesmo negros sendo maioria, aqui no RN é o estado onde se mata mais brancos, 32,2%. Em relação ao Brasil, esse número corresponde a 24,2%. A divulgação dos resultados do mapa da violência ocorreu na véspera da aprovação ou da provável votação, hoje, na Câmara dos Deputados, da Emenda Constitucional 171, que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos nos casos de crimes hediondos, homicídio e roubo qualificado. Só nesses casos, viu? Crimes hediondos, homicídio e roubo qualificado. Outros crimes menores não caem aqui, né, nessa redução da maioridade penal. Isso é um tema muito polêmico. Essa pesquisa que apontou mais de 80% dos brasileiros querendo a redução é um reflexo da revolta da população que quer algum tipo de solução, de bloqueio, de redução, de diminuição, também de vingança. É uma forma de vingança, né? O ser humano é vingativo, por natureza, tá? Você pode não ser um vingativo de carteirinha que está tentando, fica o tempo todo tramando a vingança contra alguém, mas o ser humano é, por natureza, um vingativo, né? O caso de Abel e Caim está aí para não me deixarem mentir. Está no instinto do ser humano essa coisa de vingança. Então, essa pesquisa, essa aprovação que vai ter, aqui dos 8 deputados federais, me parece que 6 vão ser a favor. E o pior de tudo, que a gente lamenta, é que isso não vai resolver nada. Vamos ter mais menores presos por mais tempo. Mas aonde? Sistema prisional brasileiro, zero. Recuperação, ressocialização, zero. O sujeito que é preso no Brasil e que passa alguns anos no sistema prisional brasileiro, ele só sai de lá melhor por um milagre, por uma super determinação dele. Se ele não for do negócio, enfim, é muito difícil. É muito difícil. Porque já é uma violência a prisão em si, né? Quer dizer, estou dizendo que você não mereça, você está lá porque fez por onde, mas eu digo assim, você se sente violentado e contra você tem o quê? Tudo. Porque o sistema prisional não ressocializa ninguém no Brasil. E ninguém faz nada para mudar isso, né? O que é que se discute no Brasil? Fim da maioridade penal, construção de novos presídios, né? Aumentar a segurança nos presídios. Essas coisas. Isso aí resolve? Não. Então o Brasil é um país que tem uma fissura por resolver as coisas do modo que não se resolve. Quer dizer, é um tentar resolver inútil. Daqui a pouco reduz para 15, 14. E eu não estou contra isso, não. Eu não quero nem discutir esse negócio se eu sou contra ou a favor, porque, aliás, o brasileiro, não é só o brasileiro, mas outros países também. A gente tem um negócio, a pessoa tem que decidir de que lado está. Não. Se você não está intrinsecamente ligado ao problema, que aí poderiam chamar você de fulano que fica em cima do muro, mas não sendo isso, você não tem obrigação. Né? As pessoas perguntam para você, você crê em Deus ou é ateu? Você tem que responder. Você tem que decidir se você crê em Deus ou se você é ateu. As pessoas perguntam a você, você é contra ou a favor a redução da maioridade penal? Você tem que dizer se você é. Mas se você não tem opinião formada, amigo, para você opinar sobre um assunto, você deve, pelo menos, se aprofundar no mesmo. Né? Por exemplo, para eu dizer com responsabilidade, como comunicador, formador de opinião, com relação a essa questão da maioridade penal, eu teria que fazer uma pesquisa,
em vários países, fazer uma comparação numérica entre a idade penal, né, e a maioridade penal, e os resultados que o país obteve com relação à redução do crime daquela faixa etária, que aí eu poderia falar com cátedra, e não, a emoção do brasileiro reduz para 16, reduz para 15, reduz para 14, tem país que é 10, tem país que é 10, tem país que é 12, e não resolve. É uma questão de estrutura. A criança e o adolescente brasileiros estão recebendo o quê? Do Estado brasileiro e da sociedade. Da família, da própria casa, do pai e da mãe, estão recebendo o quê? Você vive hoje numa civilização em que quem manda é o seu filho. O seu filho de 3 anos, ele toma o iPhone da sua mão e ele faz dele o que ele quiser. Porque você não sabe mexer, o menino já sabe. E aí vai 4 anos, 5 anos, 6 anos, daqui a pouco escolhe em que escola vai estudar. Depois, com 15, 16, 17 anos, qual é a faculdade que quer estudar, que curso vai fazer, e quando quiser mudar de curso, você não se meta. Tem aí jovens que já estão na 4ª faculdade e não terminou um. Não tem uma graduação, já vai na 4ª. Então eu quero perguntar para você onde é que isso vai parar. Porque a única coisa que eu sei é que eu vou ter que parar agora porque o meu tempo terminou. Até amanhã, se Deus quiser.